Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o novo episódio já saiu. Os tempos estão na descrição para você pular caso já tenha assistido o anterior, ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido. O episódio novo tá destacado como novo na descrição. Aproveite o vídeo porque esse anime tá épico demais. O episódio já começa com a neve caindo, porque no interior do Japão é só frio e neve. E tava chegando o Uber que tava trazendo um cara da cidade grande pro interior. Ele tá impressionado por ver tanta neve na frente dele. Ele tá prestes a se encontrar com o próprio pai. E deu uma complicada porque ele chegou cedo demais, então ele meio que vai ter que ficar esperando. E foi aí que ele pediu pro Uber parar o carro que ele ia descer. O Uber não tava entendendo nada, mas na cabeça dele, ele achava que já tinha chegado no local. Então ele desceu do carro e o Uber meteu o pé, ele ficou sozinho lá. O cara tá hypado e tá sentindo uma sensação de liberdade. Não tem barulho de carro e nem pessoas, é um completo silêncio, diferente de Tóquio que ele morava. Assim que ele foi puxar o ar fresco, o pulmão dele quase congelou. O frio aqui é real. Tá nevando, meu filho. Mesmo com esse monte de roupa pesada, o frio não tá perdoando não. O inverno em Hokkaido é uma loucura, então ele viu algumas casas ao redor dele e começou a caminhar no gelo rumo a lugar nenhum. Até para andar tava difícil, ele se mudou na época errada. E assim que ele puxou o mapa no celular dele, ele não tava conseguindo encontrar o local, e a bateria já tava pra acabar. Foi que do nada na frente dele apareceu uma novinha linda e kawaii, uma caipira do interior. Uma loirinha muito fofa que tava só de mini saia. Essa daí não sente frio nas pernas não, tá pegando fogo, bicho. E o nosso protagonista já ficou apaixonado por ela. Ele percebeu que ela é uma gairo, porque ela se veste de um jeito diferenciado e ainda tá com as pernas de fora nesse frio e nem tá usando casaco. E ele tá aí todo agasalhado e tá parecendo um picolé. E assim que ela olhou pra ele, ela perguntou o que ele queria. Foi aí que ele aproveitou pra puxar um assunto e perguntar se ela conhecia o local pra onde ele tava indo. Ele mostrou pra ela no mapa, enquanto ela analisava, ele percebeu que o nariz e a orelha dela tava vermelho. E isso aí até que é fofo, né? Então ela mandou ele caminhar em linha reta e só seguir que uma hora ele chega lá. Então ele começou a caminhar em direção ao seu destino, só que ela já logo deu um salve nele e mandou ele esperar. Se ele tá pretendendo ir a pé, ele pode tirar o cavalinho da chuva. 3 horas de caminhada, meu fi. Ainda por cima tá nevando. Essa cidade pode ser do interior, mas não é tão pequena quanto ele imaginava. E agora o cara até é assustado. Ele desceu do Uber no lugar errado e achou que ia fazer uma caminhadinha de 3 minutos. Mas o negócio é 3 horas de caminhada, meu filho. Foi que ele decidiu chamar um outro Uber, mas os outros Ubers não aceitam corrida por aqui. Só tem um jeito de ir pra lá. Se ele tiver sorte, ele pode chamar um táxi, mas vai demorar pra cacete pra ele vir. Foi aí que ela chamou ele pra esperar o ônibus. Nesse lugar não passa carro, mas passa o ônibus que pega a galera na roça. O ônibus vai chegar em 5 minutinhos e ele ficou empolgadaço. É bom que ele fica mais tempo com a novinha e também pode conhecer ela melhor. Ele vai até andar com ela de busão. Eu tô sentindo que vai rolar um date cabuloso aí, hein? Foi aí que ela perguntou se ele era de Hokkaido. E quando ele disse que era de Tóquio, a menina se transformou. Ela ficou full interessada nele do nada. Esse tipo de coisa realmente acontece. Gente da cidade grande indo pro interior e as novinhas caem matando mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. A menina só pode achar que ele é rico ou coisa desse tipo, só porque ele veio da cidade grande. E ela se sente inferior por morar em um lugar como esse. Só que ele curte muito esses tipos de lugares calmos. Sem contar que lá em Tóquio ele sofria bullying. Mas se acha mesmo que ele vai falar isso pra ela? Claro que não. Agora ele vai bancar o fodão periculoso, porque ele não é besta. Brega mesmo é ele. E foi aí que ela começou a elogiar ele mais. E ficou mais empolgadaça ainda por saber que eles têm a mesma idade. E pra melhorar ainda mais o que já tava bom, ela descobriu que ele vai estudar na mesma escola que ele. Isso é inacreditável demais. É tanta coincidência que a mina já abraçou ele. E já tá se sentindo como se fosse namorada dele. O cara mal chegou no interior e já tá com a sorte grande. Foi que ela disse que só tava abraçada com ele pra esquentar ele do frio. Ela tá tirando uma casquinha também. Ele tá sentindo algo muito macio, se é que você me entende. Ele percebeu que ela é muito resistente. Só que do nada, ela espirrou e soltou uma catarrada nervosa. E agora deu uma desanimada, hein? Esse comportamento foi um tanto quanto estranho. Então ele deu um lenço pra ela tirar a catota do nariz. E essa é a primeira vez que ele conversa com uma garota na vida dele. Enquanto isso, ela colocou neve dentro da roupa dele só pra dar uma trollada. Eles mal se conheceram e ela já tá cheia de intimidadezinha pra cima dele. Se eu fosse ele, já mandava logo uma beijocas. Quando ele olhou pra ela, ele viu quanto ela era fofa e linda. O cara ficou muito encantado. E ela percebeu que ele tava olhando demais e ficou toda envergonhada. Olha que fofo, é uma pena que solta a catota. E assim que o ônibus chegou no local, ela já entrou pra dentro do busão e ele aproveitou pra perguntar o nome dela. Ela se chama Fuyuki Minami e eles vão se ver em breve na escola. Ela até meteu o pé de lá do busão. E depois que ela foi embora, o cara ficou lá perdido em pensamentos. Ele já tá todo iludido já. E assim que caiu a ficha, ele percebeu que tinha esquecido de entrar no ônibus. Esse cara é burro demais, vai ter que ir andando agora. Lá no busão, a Minami ficou pensando nele. E ela tava querendo que ele fosse da mesma classe que ela. Bateu então o sinal da escola e vai começar o primeiro dia de aula do aluno transferido. Ele se apresentou lá pra galera da sala e ele é um cara que vai ficar sentado lá no fundão. Dentro da sala, ele já tava procurando pela Minami, mas ele acredita que ela não faz parte dessa classe, mas tá tudo bem. Ele se vê na escola. Ele nem gosta de loiras mesmo e de garotas que se vestem daquele jeito, só que do nada ela entrou na sala, ela chegou atrasada. E assim que ela viu ele, ela já ficou toda
toda tiradinha pra cima dele. Mais uma vez atrasada. Ela chega atrasada todo dia. Esse é um tipo de clichê que só acontece em anime mesmo. O sinal do intervalo bateu e ela percebeu que o nome dele é Shiki Tsubasa. Nome de gente rica, né? E ela realmente tá cheia de intimidade pra cima dele. O cara tá todo confuso e perdido. Mas ele deu a sorte grande de ter ela na sala. Voltando pra aula, o Tsubasa tava se tremendo todo de frio. Ele não tá acostumado com esse temporal que tem aqui. Todo mundo tava de boa, não tava sentindo frio nenhum. Só ele que tava lá se tremendo todo. Só que a Minami percebeu que ele tava se tremendo e deu uma cobertinha pra ele poder se esquentar. Ela sempre traz duas pra escola porque ela sempre fica resfriada. Ele já colocou no colo pra dar aquela esquentada, e pano em cima das pernas na escola me faz lembrar muitas coisas estranhas, mas deixa pra lá. No fim da aula, vários alunos foram se despedir da Minami. Ela é popular e o Tsubasa foi lá devolver a coberta, e ela ficou cheirando porque queria sentir o cheiro dos dois juntos. Ela é atacante demais. Esse é o poder do cara da cidade grande. Só que ela não emprestou de graça não, ela quer o agradecimento. E o agradecimento foi ele acompanhar ela até a estação de trem. Ela tá fazendo de tudo pra ficar agarradinha com ele. Nessa cidade, por incrível que pareça, tem uma locomotiva que leva as pessoas de um lugar pro outro. Mas o que ela quer mesmo é saber se ele tem namorada. E não, o cara é um nerd virjola, ele não namora com ninguém. Mas ele começou a mentir pra ela dizendo que vai em encontros em Tóquio, e até disse pra ela quais eram os melhores lugares pra sair em Tóquio, sendo que ele nunca saiu com ninguém na vida dele. Mas ele disse isso pra parecer descolado. E a Minami, coitada, nunca sai pra lugar nenhum porque nessa cidade não tem nada, só tem sertão mesmo. Por isso ela acha ele tão incrível. A visão que ela tem é que ele mora em Dubai. E assim que eles chegaram na estação de trem, ela só agradeceu pelo rolê, mas antes que o Tsubasa pudesse ir embora, ela chamou ele pra ir na casa dela amanhã. Sim, isso realmente aconteceu. E ela tá muito atacante mesmo. Ela quer saber mais sobre Tóquio, mas esse tipo de coisa pra ele é novo, ele não sabe o que fazer. Mas é óbvio que ele não vai arregar, né? Ele não é besta. Então tá combinado. Amanhã ele vai na casa dela. Eles já trocaram contatos e ela meteu o pé na locomotiva. Daí beleza, no outro dia ele foi até a casa dela. Ele foi homem de ir, hein? É a primeira vez que ele vai na casa de uma garota. E assim que ele tocou a campanha da casa, ele percebeu que só tem 3 dias que ele tá nessa cidade e tá acontecendo essas coisas boas aí. Ela então atendeu a campainha e ela mandou ele entrar. E assim que ele entrou, ela já tava com uma roupa bem casual, casualmente diabólica. Ela já colocou essa roupa pra provocar ele mesmo. Pra melhorar ainda mais o rolê, ela disse que não tinha ninguém em casa, só os dois. Esse Tsubasa realmente é um cara de muita sorte. E assim que ele entrou na casa dela, ele já ficou bem à vontade lá. E ela veio com umas desculpas de que a casa dela é fria e os dois vão ter que ficar abraçadinhos pra poder se esquentar. Ele já tava com medo do que poderia acontecer e ela foi colocando mais lenha na fogueira ainda. Do nada, ela perguntou o que os dois iriam fazer e a gente sabe muito bem o que ela quer. Ela já foi na geladeira pegar uma bebida pra ele e ele tomou um Katsugen, que é tipo um Yakult, melhor do que nada, né? Tava bom demais pra falar a verdade. E assim que ela foi pegar um copo pra ela, aconteceu uma tragédia. Ela se molhou inteira com Katsugen. Olha que atrocidade. Ela vai ter que trocar de roupa agora. Ela meteu essa mesmo. E o Tsubasa ficou em choque. Acalma o coração. Assim que ela voltou, ela tava só de baby doll. Ela realmente tá fazendo isso pra provocar, porque não é normal uma pessoa se vestir assim perto de um desconhecido. E ela ainda disse que tem costume de se vestir assim em casa. Pra contornar a situação, o Tsubasa trouxe um filme pra eles assistirem. Quando foi colocar o filme, ela ficou em uma posição bem suspeita, que eu não vou nem me arriscar em mostrar aqui. E o filme, pra piorar, era um filme de romance. Enquanto eles estavam assistindo, o Tsubasa percebeu que o clima tava ficando pesado. Ele começou a escutar um barulho estranho e ele achou mesmo que a Minami tava fazendo alguma coisa estranha perto dele. Ela até encostou o pé nele. Eu acho que vai rolar, hein? Só que quando ele foi ver, ela tava dormindo. A Minami puxou um ronco porque o filme era ruim demais. E até dormindo, ela é gata. Esse cara aí ganhou a loteria, mas ele não soube aproveitar o prêmio. Tá dando bobeira demais. E não já se viu uma menina dormir assim perto de um desconhecido. Agora ele tá achando que ela não vê ele como homem. Desse jeito aí, ela vai achar que ele não é homem mesmo. Depois que ela acordou, o filme já tinha acabado faz tempo. E tá na hora dele meter o pé e ir embora. Mas se eu fosse ele, eu não ia não. Tá dando bobeira demais. Tá na cara que ela chamou ele pra outra coisa. Mas ele não se tocou ainda. Ele já vestiu suas roupas pesadas pra ir embora e deixou ela pra trás lá sozinha. Só que ela ainda tava meio sonâmbula. E ele começou a caminhar pelo gelo rumo à casa dele. Só que a Minami foi correndo atrás dele. Daquele jeitinho que a gente gosta. Ela tá se esforçando demais por ele, hein? E ela não queria que isso tivesse acontecido. Ele já correu e enrolou o cachecol no pescoço dela. Porque tava muito frio. E agora sim eu tô sentindo um date pesado nesse casal aqui. Ainda bem que o cachecol deu pra dar aquela aquecida. Eles poderiam estar se aquecendo de uma outra maneira. Mas o Tsubasa, coitado, é fraco demais e não soube aproveitar a oportunidade. Ela chamou ele então pra ir comer alguma coisa, porque ela tava varada de fome, e eles foram andando juntinhos como se fosse um casal topzera. O episódio 2 começa com a Minami tirando uma fotinha pra postar no Insta. Ela chegou na escola e se encontrou com o Tsubasa, e chegou no ouvidinho dele cochichando pra deixar o cara instigado. Ele tava vendo o cartaz do festival de inverno, e ele tava interessado em ir, e já que ele queria tanto ir, ela se ofereceu pra ir junto com ele. Hoje ela tá atacante demais, hein? E isso é encontro. Depois disso mostrou a Minami em casa almoçando, e junto dela tinha uma garotinha e uma mulher. Não se sabe quem são essas
essas pessoas, mas acredita que seja a irmã da Minami e a mãe da Minami. É uma família muito linda e abençoada, hein? Só tem waifu topzera e gasosa nessa família. A Minami tava comentando sobre o festival de inverno, mas mal sabem que ela já tem um par ideal pra ir nesse festival. Depois disso, o dia tava muito lindo e tranquilo, mas ainda tava frio e neve. O Tsubasa recebeu uma mensagem da Minami mandando ele esperar perto da estação às 11 horas. No fim, o encontro vai rolar mesmo, e ela até mandou uma fotinha pra ele. Desse jeito, ele não vai aguentar não, desse jeito o soldado vai ser abatido. Mas ele precisa se concentrar porque esse vai ser o primeiro rolê dele em Hokkaido, é melhor ele ficar esperto. Então ele foi até a estação Kitami se encontrar com ela, mas quando ele chegou lá, ela tava realmente vestida como uma gal, tava toda linda e fofa como sempre, usando roupas incrivelmente chamativas. O soldado foi abatido, o ataque foi poderoso demais e zerou todo o HP dele. E como hoje é o primeiro dia de folga que eles vão dar um rolê, ela deu uma caprichada, ela tá linda demais. Ela veio pra impressionar, porque todo mundo sabe que ela tá louca pelo senpai. Depois que ela descobriu que ele é um cara da cidade grande, ela ficou caidinha por ele. Ele tá hypado demais pra ver as coisas boas que tem em Hokkaido. Só que ela despreza tanto a cidade do interior que disse pra ele não ter tantas expectativas. Então eles foram direto pro festival de inverno em Kitami. E chegando no festival, ele já ficou hypado demais com as esculturas de gelo, as brincadeiras, as comidas típicas. Ele tá achando isso muito incrível. E ela não imaginava que ele ia gostar tanto, porque ela acha que ele tá acostumado a ver coisas incríveis. Eles viram uma escultura gigantesca de gelo e eles até tiraram uma selfie. E ele percebeu que ela tem um cheiro muito bom. E ele ficou com cara de tarado na foto. E agora tá na hora de experimentar o rango do festival. Eles foram até as barracas e o Tsubasa pediu um cachorro quente e pediu pra colocar cobertura de açúcar. Os japoneses realmente têm uns gostos muito esquisitos. E assim que ele chegou com o cachorro quente dele, a Minami pediu pra dar uma mordida e fez a cara do arregal. Assim que ela deu uma mordida, o negócio tava gostoso pra caramba, mas ele percebeu que vai ter que morder por cima de onde ela mordeu. E isso significa que isso vai ser um beijo indireto. Mas ele não pode ficar pensando nisso. E ela percebeu exatamente no que ele tava pensando. É muito fácil ler pessoas como ele. Eles continuaram aproveitando o festival e ficaram o dia todo lá aproveitando tudo que tinha. Depois, eles tomaram um chazinho quente pra dar uma esquentada. E pra ele, essa cidade é incrível, porque a paisagem dessa cidade e a paisagem de Tóquio são totalmente diferentes. Então para ele isso é coisa nova. E ele achou que o rolê foi bem divertido. Ela também ficou feliz por ele ter gostado. A última vez que ela veio nesse festival, ela era criancinha e ela se divertiu. Mas depois de um tempo foi ficando sem graça e ela nunca mais veio. Mas agora que ela veio junto com o Tsubasa, até ela mesmo tá começando a gostar mais da cidade que vive. E ela tá feliz por ele estar feliz. Olhando assim, até que os dois formam um belo casal. E eu não vejo a hora disso acontecer logo. Do nada ela escorregou e o Tsubasa correu rapidamente pra segurar ela. E eles ficaram naquela posição que podia ter rolado um beijo frenético, mas não rolou. Não foi dessa vez que ele conseguiu. Os dois ficaram mortos de vergonha. E na volta pra casa, o Tsubasa chamou ela pra dar mais um rolê qualquer dia desses. Ele tá curtindo andar com ela. No outro dia eles foram pra escola e assim que bateu o sinal do intervalo, ela já foi direto almoçar junto com ele. Como ele tem gostado bastante das comidas de Hokkaido, hoje ela vai mostrar pra ele um rango cabuloso, que é basicamente um miojo mesmo que você coloca na água quente e deixa por 3 minutos e tá pronto. Mas essa marca que ela trouxe é uma marca exclusiva de Hokkaido, então é algo diferenciado. E depois que o miojão de galinha caipira ficou pronto, ela adicionou aquele temperinho na água quente pra ficar top e o cheiro tava bom demais. Vamos ver se o sabor tá a mesma coisa. Ela já logo deu um aviãozinho na boca dele do nada. E esse cara é muito sortudo, arrumou uma namorada e tá ganhando comidinha na boca. Ele achou maravilhoso. É uma das melhores comidas que ele já comeu na vida dele. Mas agora é a vez do Tsubasa mostrar o que ele trouxe pro almoço. Ela quer ver a marmita dele. Quando ele mostrou a comida, era tão incrível que ela queria tirar uma foto. Esse tipo de comida ela só come no Natal e no Ano Novo. E isso quando sobra dinheiro. Esse tipo de comida é considerado coisa de rico nessa cidade. E assim que ela experimentou, tava perfeito. É a melhor comida que ela já comeu na vida dela. E quem preparou esse rango foi a avó do Tsubasa. Os dois estão tendo um entrosamento bem legal. O Tsubasa nunca tinha comido miojo na vida dele e essa foi a primeira vez. Ele também nunca tinha ido na casa de uma garota. Tudo ele tá fazendo pela primeira vez. Foi que ela deduziu que ele é só um cara rico e mimado. Mas não, ele não acha que a família dele seja muito rica. Foi aí que a Minami se autoconvidou pra ir na casa dele. E no fim, ela conseguiu o que queria. Ela sempre consegue com o charme dela. No meio do rolê, ela encontrou um iglu no meio da rua e entrou dentro. E ela puxou o Tsubasa pra dentro do iglu. Os dois ficaram lá dentro agarradinhos. E agora, eu não sei se ela realmente gosta dele ou se ela é só interesseira. Toda vez que ele demonstra ser fodão, ela fica mais doida pra cima dele. Os dois ficaram lá dentro do iglu, até que o Tsubasa escutou uma voz de alguém chamando ele do lado de fora. E era a própria avó dele que ouviu ele falar coisas estranhas dentro do iglu. Logo em seguida, a Minami já apareceu abraçando ele do nada. Ainda disse coisas perversas. E a avó dele escutou tudo. Quando ela descobriu que era a avó dele, ela mudou completamente. Ela tentou dar uma de humilde e educada, mas vai ser muito difícil reverter tudo que a avó dele escutou. Ela ficou elogiando a velha pra ver se conseguia reverter a situação, mas só tava piorando. Foi que a velha perguntou qual que era a relação dos dois. Quando ela ia dizer que eles são amigos, o Tsubasa disse que eles eram apenas conhecidos
desconhecidos de classe, e ela ficou tristona. A velha então pediu licença porque ela e o Tsubasa tinham um compromisso. Os dois foram embora e ela ficou pra trás. E a verdade é que a avó dele não gosta desse tipo de garota tiradinha. Só que a Minami é carne de pescoço. Ela foi atrás dele e mandou eles esperarem. Primeiro que a velha não pode usar guarda-chuva na neve. Se ela escorregar, não vai ter como apoiar com as mãos no chão. Sem contar que o caminho que eles estão indo é muito escorregadio. Foi aí que ela mostrou um atalho para eles chegarem mais rápido e em segurança. E ainda ajudou eles a carregar as coisas. Chegando na casa do Tsubasa, ela percebeu que ele morava na maior mansão da cidade. Ele realmente é um cara muito rico. E assim que ela ia meter o pé, a velha chamou ela para tomar um chá pela gentileza dela. Ela vai confiar mais no neto dela. Se ele escolheu, ela deve ser uma boa garota. E assim que ela foi levar o chá, ela tava igual uma doida tirando fotos da casa. E a velha não gostou nem um pouco. Só que quando ela viu o sorriso na cara do Tsubasa, ela se lembrou que já faz anos e anos que ela não vê esse sorriso. Da última vez que ela viu esse sorriso, era quando ele era criança. No fim das contas, ela decidiu que vai depositar toda a confiança dela nesse sorriso. No episódio 3, a Minami tava animadaça pra esquiar hoje. Isso daqui é Hokkaido, eles vão passar a noite esquiando. E o Tsubasa, por ser um nerdola que nunca saiu de casa, nunca esquiou na vida dele. E ela ficou meio que dando uma aloprada nele de leve, pra dar uma zoada. Ela acha divertido provocar ele. Do lado do Tsubasa tinha uma garota vendo tudo e escutando tudo. Ela tá achando isso tudo muito ridículo. Mas a verdade é que hoje é dia de se divertir. Só que o Tsubasa não sabe esquiar porque ele nunca fez isso antes. Todo mundo que tá indo nessa excursão é profissional nisso. Foi que a Minami foi conversar com a Sayuri-chan, a garota que tá sentada ao lado. E ela deu um vácuo sinistro na Minami, deixa ela falando sozinha. O Tsubasa sabe que a Minami se dá bem com todo mundo. Por isso ele não entendeu esse climão. Vai ver, as duas são tretadas. Mas a verdade é que a Minami tá desesperada pra ser amiga da Sayuri, porque ela é a número 1 da escola. Ela é super popular e todo mundo gosta dela, mas ela se acha a última bolacha do pacote e não conversa com ninguém. Ela é uma gal de cabelos escuros. Ela é elegante e apropriada. Foi que o Tsubasa se deu conta de que ela é uma das garotas mais lindas da escola. Ele ficou encantado. E ainda ficou assim na frente da Minami. E a Minami até ficou com ciúmes. Chegando então no topo da montanha, onde eles vão esquiar, tava lotado de gente lá. Tinha muita gente preparada pra esquiar, só que o Tsubasa tava perdidaço. Ele nunca esquiou antes. A galera vai subir no teleférico e vai descer rasgando de lá de cima. Então o treinador colocou ele junto com a Sayuri, que também não sabe esquiar. Os dois são iniciantes e vão aprender o básico agora. A primeira coisa que eles vão fazer é caminhar no gelo. Ele ficou sozinho com a Sayuri e até chamou ela pra ir junto, mas ela só colocou o fone na orelha e tacou foda-se pra ele. O cara ficou no vácuo federal também. Ela realmente se acha a última bolacha do pacote e não quer socializar com ninguém. Então ela começou a caminhar com os esquis no gelo e ele começou a caminhar atrás. Enquanto ele avançava, ela tomou um capote no meio do gelo e ela nem sabe pra que tá aprendendo isso. Só que a Minami já passou voando por cima deles dois. Essa daí manja até demais. Ela esquia muito bem e é claro que a Sayuri não quer ficar pra trás. O Tsubasa ficou impressionadaço com as habilidades dela, mas ela não pode ficar perto dos iniciantes. Foi que a Sayuri começou a trocar uma ideia com ele. Ela acha que ele tá namorando com a Minami, sendo que não. Os dois só se conheceram. E ela meio que ficou provocando ele. Na visão da Sayuri, a Minami é uma garota popular perfeita. Ela é uma gal completa. Ela tem tudo que ela não tem. Isso significa que a Sayuri tem inveja da Minami por tudo que ela pode fazer. Tempos depois, tinha umas crianças no topo da montanha pronta pra descer. E a Sayuri foi lá pra dar um salve pra criançada. A criançada precisa aprender a esquiar. Eles já desceram no rasante e voltando pro Tsubasa, eles não tiveram nenhum progresso. Eles são péssimos em esquiar. Mas o que importa é que agora vai começar o intervalo de almoço. Tá na hora de encher o bucho. O Tsubasa foi até o ônibus pra pegar a marmita e quem tava lá dentro era a própria Sayuri. E assim que ele foi pro refeitório, ele percebeu que tinha esquecido o hashi na bolsa. E assim que ele voltou pro ônibus, ele pegou ela no flagra, secando o próprio suor. E não tem nada melhor do que uma mulher suada, né? Um ficou olhando pra cara do outro com cara de envergonhado e ele achou que ela tava se trocando. Ele viu demais. Ele viu que não deveria. Ele precisa se acalmar. Ele começou a se desculpar com ela e prometeu que não ia contar nada pra ninguém. E também ia esquecer o que ele viu. Só que mais uma vez ela não disse nada, deixou ele no vácuo federal. Só que assim que ele ia sair do ônibus, ela puxou a mão dele. Ela vai se explicar enquanto eles almoçam no ônibus mesmo. Ela ficou mais de meia hora lá sem falar nada e a essa altura ele já tava ficando com medo. Ela é uma garota bem esquisita. Depois que ela bebeu bastante água, ela decidiu falar rápido. Na verdade ela transpira muito, mais do que o normal. Por isso ela nunca pratica esportes. Ela sempre ficava fora de todas as aulas. E ela também perdeu a confiança nela mesma. Por isso ela não fala com ninguém. Todo mundo acha que ela se acha demais, mas na verdade ela sente vergonha dela mesma. E ela resolveu falar tudo pra ele, porque é quase certeza de que ela tá caidinha por ele também. Só porque ele é um aluno transferido que veio de Tóquio. As garotas piram quando vê um garoto da cidade grande pro interior. Do nada algo tocou na bolsa da Sayuri e ela ficou incomodada, mas ela podia abrir a bolsa sem nenhum problema. A essa altura não dá pra esconder. A verdade é que ela é viciada em videogame portátil. Ela joga um jogo de waifus, um jogo que o Tsubasa nunca ouviu falar e nunca jogou. A verdade é que ele não joga muito, então ele não faz ideia de nada. Ele tentou jogar e perdeu, ruim demais. Ela então chegou bem pertinho dele e ficou encostando nele enquanto
enquanto ensinava ele a jogar. E ela percebeu que tava muito atiradinha pra cima dele, e ela transpirando como sempre. Quando ela se empolga com alguém, ela se aproxima da pessoa sem perceber. Essa foi a desculpa que ela inventou, mas na verdade ela tá querendo uma amizade diferenciada com o Tsubasa. E ele ficou feliz por conversar com ela, e depois de muito tempo e muita conversa, ela ficou toda vermelha na frente dele. E finalmente ele conseguiu vencer uma vez um joguinho, mesmo esse sendo o chefe mais fraco do jogo. Depois de se divertirem muito no ônibus, eles saíram pra esquiar mais uma vez, e foi aí que o Tsubasa chamou ela pra esquiar com ele. Ela nunca vai descobrir se é boa se não tentar. Eles pegaram um teleférico e começaram a subir pro topo da montanha, e a Minami viu os dois juntinhos subindo pra esquiar. Foi aí que já começou a bater os ciúmes. E a Sayuri tá querendo saber o porquê que ele quer tanto esquiar. Ele só quer aproveitar as coisas novas de Hokkaido, é simples, não tem grandes motivos. Depois de muita conversa, eles chegaram no topo da montanha e ele tem um favor a pedir. Ele vai descer a montanha inteira e se ele não cair, ele quer que ela vire amiga da Minami. A Minami quer ser amiga dela, mas ela fica evitando a menina, coitada. E ela aceitou a proposta dele, só se ele conseguir descer a montanha toda sem cair nenhuma vez. Eles já desceram juntos no rasante cabuloso e ela tava conseguindo esquiar sem muita dificuldade. Ela percebeu que é boa assim nos esportes, e o Tsubasa tava conseguindo se virar também até aprendeu a frear. Só que ela não aprendeu a frear, ela vai descer com tudo e vai se arregaçar inteira. Só que a Minami apareceu atrás dela pra dar uma ajuda. Ela ensinou ela no último momento como frear em alta velocidade. Só que no fim ela não conseguiu, ela caiu no chão que nem bosta. Mas a Minami ficou lá deitadinha juntinha com ela. Que cena linda e fofa. E o professor tava putaço porque ele não deu permissão pros novatos esquiarem sozinhos. Só que o Tsubasa não tá nem aí, ele foi logo peitar o professor na tora. Então a Sayuri agradeceu a ajuda da Minami e agora vai ser o começo de uma grande amizade. Na volta pra casa no ônibus, a Minami tava feliz por ter feito amizade com a mais popular da escola. Só que ela tá com ciúmes pelo fato do Tsubasa e ela estarem muito atiradinhos. Os dois estavam logo dormindo juntos. No episódio 4 tava um frio do caramba, tava tão frio que o Tsubasa não conseguia nem se mexer. Os ossos dele tava congelado. Sem contar que os músculos dele estão doloridos por ter esquiado ontem. Foi que a velha da avó dele apareceu pra dizer que Hokkaido vai testar a determinação dele. Ele decidiu sair a si mesmo e foi pra escola em uma nevasca violenta. O corpo dele tava todo pesado. Ele não tava conseguindo nem andar direito. O frio tava congelando ele por dentro e por fora. Não vai dar não, tá frio demais. Esse frio tá mais pra uma tortura. E ainda tá tudo branco e ele não consegue enxergar nada. Se eu fosse ele eu voltava pra casa. Mas ele se lembrou da Minami e se lembrou que ela fica de saia em um frio desse. É porque ela tá com fogo no rabo, né? Então não dá nem pra comparar, é totalmente diferente. Nessa hora um carro apareceu buzinando, ele caiu que nem bosta no meio da neve e ele achou que tinha ido dessa pra uma melhor. A Minami tava na frente dele e ele achou que era um anjo. Na verdade, ele só tava dando uma de maluco mesmo. A Minami apareceu nesse frio pra ajudar ele e pra dar uma carona pra ele até a escola. Mas ele realmente tá achando que foi de comes e bebes. Ele então entrou no carro e a mãe da Minami tava levando os dois pra escola. A mãe da Minami é muito linda, muito perfeita e muito kawaii. Parece uma gal também. E parece mais irmã do que mãe dela. E isso não tá fazendo muito sentido não. A genética aí é boa demais. A Minami acha que o Tsubasa não tá acostumado a andar em carro de pobre. Mas não tem nada a ver. A mãe dela se ligou na hora que esse era o garoto rico que a Minami sempre fica falando. Tanto a filha quanto a mãe são duas interesseiras. As duas estão atacantes pra cima do Tsubasa agora só por causa de dinheiro. A mãe dela até perguntou se ele tinha namorada. Mas é óbvio que ele não tem. E ele disfarçou a pergunta fingindo que tava com o corpo todo dolorido. Esse cara não sabe nem conversar. Ele tá todo quebrado. E a Minami tava bem tranquilona. E não, ele não tem namorada. Mas a mãe dela acha que é um grande desperdício. E a própria mãe ofereceu a própria filha pro Tsubasa. Ela acha que o Tsubasa parece com o pai da Minami. O jeito dos dois é idêntico. E ela tava no banco da frente sentindo muito calor. Agora eu não sei se é a filha que quer pegar o Tsubasa ou se é a mãe. Eu acho que são as duas. Ela ficou tão feliz por conhecer o Tsubasa que se empolgou só um pouquinho. E a Minami ficou brabona, espumando pela boca, entortando barra de ferro. Chegando então na escola, ela só estacionou o carro e eles vão ter que sair na nevasca de qualquer jeito. Não tem como ela entrar com o carro dentro da escola, né? Foi nesse rolê aí que o Tsubasa percebeu que a avó dele meteu o louco. Ninguém sai de casa andando em um temporal desse pra ir pra escola. Todo mundo ou pega um ônibus ou pega carona com o pai e com a mãe. Esse negócio de ir a pé num frio desse é pra fazer queima de arquivo mesmo. A impressão que eu tenho é que a avó dele queria dar um fim nele a todo custo. Vai ver, ele tem um gasto muito grande dentro de casa. Do nada, perdido em pensamentos, o Tsubasa disse que as duas eram lindas. E as duas ficaram mijando um guaraná. Já fazia tempo que elas não escutavam um elogio desse. Assim que eles iam descer do carro, a mãe da Minami prometeu que um dia vai dar uma carona pro Tsubasa. E vai andar só eles dois sozinhos no carro. Eu sei muito bem onde isso vai chegar, hein? O câmbio pra passar a marcha vai ser um negócio um pouco diferente. E antes que a Minami descesse do carro, ela mandou a Minami dar em cima do moleque. A própria mãe tá apoiando esse tipo de rolê. Eles foram correndo pra dentro da escola, e dentro da escola ele tava todo duro. E foi nessa hora que chegou a Sayuri-chan, a garota que transpira mais do que o normal. A Minami gosta muito dela, mas parece que ela não gosta da Minami. Ela é uma das que tá louca pra pegar o Tsubasa, e por isso ela tacou o foda-se pra amizade da Minami. Quanto menos concorrência, melhor. Assim que bateu o sinal da aula, a Minami foi se maquiar. E o Tsubasa tá levando cobertinha pra se esquentar na sala de aula. Do nada ela abriu a
blusa e colocou o Sugoi Dekai pra fora. Isso foi pra mostrar que ela tá usando aquecedores portátil por dentro da roupa. Mas tá bem óbvio que ela fez isso pra seduzir ele. Mas esse cara é um daqueles protagonistas que vai ser difícil desenvolver alguma coisa. Mesmo a mina esfregando tudo na cara dele, desse jeito vai ficar difícil. A Minami tava precisando comprar um batom e ele chamou ela pra ir comprar mais tarde. Ele vai fazer companhia. A Sayuri então foi trocar uma ideia com ele e ela não quer que ele fique perto da Minami, porque ela acha que a Minami não é referência pra ninguém. É uma mina muito atiradinha que não faz nada direito, só faz coisa errada. Mas isso daí é disputa pra ver quem é que vai ficar com o aluno transferido, descolado e rico da escola. A Sayuri já tava logo com o videogame portátil dela na mão e ela só trouxe esse videogame pra poder chamar o Tsubasa pra jogar. E ela ficou toda timidona quando ele aceitou. Mas ele é tão inocente que convidou a Minami pra jogar também. Ele não se ligou que ela tá querendo ficar a sós com ele. Só que a Minami é tão fofa que não tem como recusar um pedido dela. Eles acabaram dando um rolê juntos e foram até a praça de alimentação pra bater um rango. O lugar que ele tava parecia um mini shopping, só que ele tá acostumado com shoppings gigantescos que tem em Tóquio. A Minami ficou lá trilocona jogando no videogame portátil e ela aprende rápido. E as duas estão se dando muito bem. O Tsubasa já foi logo no banheiro tirar uma água do joelho e a Minami chamou a Sayuri para dar umas olhadas nos cosméticos. Ela tá começando a gostar da Minami, mas não admite. Ela é uma garota muito legal. Foi nesse momento que ela pediu desculpas por ser uma garota ranzinza. As duas deram um rolezão brabo, gastaram mó grana com maquiagem e quem tá no bem bom é o Tsubasa. O cara tirou a sorte grande. Tá andando logo com duas gal de altíssimo nível, só as gatas. No fim do dia o Tsubasa foi pra casa e ele tava estudando pro trabalho de amanhã. Ele ficou com dúvida em uma questão e foi perguntar pra Minami, óbvio né? Mas ela já logo mandou uma foto dos pés dela no banho. Só que como o protagonista é broxa, ele não respondeu como deveria e a Minami se sentiu levemente desafiada. Foi aí que ela deixou apelar um pouco mais na foto e novamente ele respondeu que não deveria. E a mina tá praticamente se entregando pro cara e ele tá se fazendo de maluco. Então ela apelou pra última tática, logo uma chamada de vídeo. E ele não queria atender, mas não tinha pra onde correr. E assim que ele atendeu a ligação, ela tava tomando um banho com a câmera ligada. E finalmente ela conseguiu a reação que tanto queria. Só que pra piorar a situação, ela tinha esquecido que tinha que entregar um trabalho amanhã. Quando ela se lembrou do trabalho, ela deixou o celular escorregar na mão dela sem querer. E o Tsubasa acabou vendo que não deveria e deixou o celular escorregar também. Por pouco que o iPhone não vai pro buraco. E a Minami obviamente ficou toda envergonhada. Mas foi ela mesma que começou tudo isso. Ela só desligou a ligação e a mãe dela pegou ela no flagra. Ela percebeu o que tava rolando no banheiro. No outro dia na escola, ela não conseguiu entregar o trabalho e ficou encrencada. E com isso o episódio acaba. E esse anime tá muito daorinha de assistir. E se tu curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquela moral braba no like pra fortalecer. E também não esquece de se inscrever se não tiver inscrito, fechou? Então é isso meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.